Salve nobres! Se você gosta de cervejas artesanais e tem o hábito não só de beber, mas de procurar saber mais sobre cerveja, você provavelmente deve saber que existem hoje no mundo 4 grandes escolas cervejeiras: a escola alemã, a escola belga, a escola inglesa e a escola norte-americana. O que talvez você não saiba é que a escola belga tem um diferencial com relação às outras 3, o fato de que, desde 2016, ela faz parte da lista do Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade da Unesco, e é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Quando falamos em patrimônio cultural, a primeira ideia que vem à nossa cabeça é a de monumentos, obras de arte e até mesmo prédios particulares e públicos antigos e que são considerados dignos de preservação por algum motivo. Os motivos mais levantados geralmente estão relacionados ao seu valor estético, artístico ou estilístico. Seja uma obra de arte que uma vez perdida não pode ser recuperada, seja um edifício representativo de um determinado estilo arquitetônico. Com relação aos monumentos, entra em jogo também aquilo que a gente normalmente chama de valor histórico, que está relacionado à história que aquele documento busca preservar, a memória de um fato ou de um personagem e a história da construção do monumento em si. Mas esses bens culturais, monumentos, prédios e obras de arte, têm em comum o fato de serem bens materiais, ou, num conceito que eu prefiro, patrimônio construído. Desde as últimas 2 décadas do século passado, começou-se a discutir que esses valores culturais muito ligados aos aspectos estéticos dos bens não eram suficientes para dar conta da diversidade de bens que podem compor um patrimônio cultural. Para exemplificar essa diversidade, a gente pode ver como a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 216, define o que seria o patrimônio cultural brasileiro. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem 1. As formas de expressão, 2. Os modos de criar, fazer e viver, 3. As criações científicas, artísticas e tecnológicas, 4. As obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais. 5. Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Nessa definição, as obras de arte, edificações e conjuntos urbanos são apenas um dos muitos tipos possíveis de patrimônio cultural existente. Pela primeira vez, começa a se falar em patrimônio imaterial ou intangível, que podem ser, por exemplo, formas de expressão, como danças ou rituais, ou modos de fazer, como o modo de fazer um determinado utensílio, como, por exemplo, uma panela de barro. E se chama a atenção também para outros valores para além dos estéticos e estilísticos, principalmente os valores identitários. Ou seja, um patrimônio cultural é algo que faz parte da identidade de um determinado grupo social. Essa forma mais abrangente de compreender o patrimônio cultural abriu espaço para o reconhecimento e preservação de manifestações culturais como, por exemplo, as línguas, sejam as línguas nacionais, sejam dialetos locais, e os hábitos alimentares. A esse respeito, já são registrados como patrimônio cultural imaterial brasileiro, por exemplo, o modo artesanal de fazer queijo Minas, ou o ofício das baianas de acarajé. Hoje pode parecer até óbvio que o idioma ou um prato típico ou uma bebida façam parte do patrimônio cultural de um grupo social como constituinte da sua identidade, mas nem sempre foi assim. Na sua origem, a preservação do patrimônio cultural está diretamente relacionada à construção das identidades nacionais. Em tese, um Estado-nação pode ser definido como um conjunto de indivíduos com uma história, uma cultura e costumes em comum. É claro que essa definição, que nasce lá na virada do século XVIII para o século XIX, está muito distante da realidade concreta dos Estados-nação do início do século XXI, que são cada dia mais multiculturais e multiétnicos. Como ressalta o cientista político norte-americano Benedict Anderson, todas as comunidades maiores do que as primitivas aldeias de contato face a face, e talvez até mesmo estas, são comunidades imaginadas. A construção de um patrimônio cultural comum a toda a nação é, então, uma das formas de dar materialidade a essa imaginação ou a esse projeto político de nação. Ele é um instrumento de construção dessa história e dessa cultura em comum que faz com que, por exemplo, gaúchos e maranhenses consigam se identificar como parte de uma mesma nação. Mas nas últimas décadas do século XX, ao lado do aparecimento do conceito de patrimônio cultural imaterial, se consolida também a ideia de que existem manifestações culturais que, por um lado, dizem respeito a comunidades numericamente menores do que a nação.
Para esses grupos, o reconhecimento do seu patrimônio cultural representa um aspecto fundamental para sua inclusão no corpo da nação. É o caso no Brasil de negros e indígenas. E por outro lado, existem bens culturais que não deveriam ser considerados patrimônio exclusivo de uma nação, e sim de toda a humanidade. Ideia que é também um efeito do mundo globalizado. Hoje, esse patrimônio cultural da humanidade é composto por monumentos como, por exemplo, o Taj Mahal na Índia, a Estátua da Liberdade nos Estados Unidos, Veneza aqui na Itália, ou mesmo Brasília no Brasil. O Brasil, aliás, tem hoje 22 bens mundiais culturais ou naturais reconhecidos pela Unesco e é o segundo país da América Latina com maior número de bens, ficando atrás apenas do México, que tem 31. Em 2003, foi adotada pela Unesco a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial. Esse documento define o patrimônio cultural imaterial da seguinte maneira: práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas, junto com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados, que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos, reconhecem como parte integrante do seu patrimônio cultural. Este patrimônio cultural imaterial, que se transmite de geração em geração, é constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, gerando um sentimento de identidade e continuidade, contribuindo assim para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana. As listas representativas do patrimônio cultural imaterial da humanidade, criadas pela Unesco, se dividem em duas. A lista representativa do patrimônio cultural imaterial da humanidade propriamente dita, que inclui manifestações culturais tais como a falcoaria, que é praticada em diversos países como a Áustria, a Bélgica e o Marrocos, a caligrafia chinesa e o Círio de Nazaré no Brasil, que faz parte dessa lista desde 2013. E a lista do patrimônio cultural imaterial da humanidade com necessidade urgente de salvaguarda, que inclui manifestações culturais tais como o fabrico tradicional de chocalhos em Portugal. E, como não poderia deixar de ser, o Brasil também figura nessa lista, com o ritual Yacoa do povo Enauene Naue do Mato Grosso. Provavelmente a pronúncia não é essa e eu peço desculpa por essa pronúncia horrível. É interessante notar que, em sua grande maioria, esse patrimônio material ameaçado ele está relacionado a grupos minoritários, principalmente a povos originários. Em 2016, na 11ª reunião do Comitê de Salvaguarda do Patrimônio Cultural Intangível, decidiu-se por incluir, entre os bens culturais dignos de preservação, a cultura cervejeira belga. Eu fiz toda essa apresentação teórica sobre o patrimônio cultural para que a gente tenha uma consciência mais clara do que significa dizer que essas cervejas que a gente bebe e que a gente aprecia são bens culturais da humanidade. Mas é importante ressaltar que não são os estilos de cerveja belga ou as cervejas trapistas ou o modo de produção da cerveja belga que foram declarados Patrimônio Cultural Mundial pela Unesco, mas a cultura cervejeira belga, que é algo maior que um estilo ou um modo de produção. No site da Unesco, a cultura cervejeira belga é definida da seguinte maneira: fazer e apreciar a cerveja faz parte da herança viva de uma série de comunidades em toda a Bélgica. Desempenha um papel na vida diária, bem como nas ocasiões festivas. Quase 1.500 tipos de cerveja são produzidos no país por diferentes métodos de fermentação. Desde os anos 80, a cerveja artesanal se tornou especialmente popular. Existem certas regiões que são conhecidas por suas variedades particulares, enquanto algumas comunidades trapistas também se envolveram na produção de cerveja, dando lucro para instituições de caridade. Além disso, a cerveja é usada para cozinhar, inclusive na criação de produtos como queijo lavado na cerveja e, como no caso do vinho, pode ser combinada com alimentos para complementar os sabores. Existem várias organizações de cervejeiros que trabalham com as comunidades em um nível amplo para defender o consumo responsável de cerveja. A prática sustentável também faz parte da cultura, com um incentivo a embalagens recicláveis e novas tecnologias para reduzir o uso de água nos processos produtivos. Além de serem transmitidos no ambiente doméstico e social, conhecimentos e habilidades também são transmitidos por mestres cervejeiros que ministram aulas em cervejarias, cursos universitários especializados voltados para os envolvidos na área e na hotelaria em geral, programas públicos de treinamento para empresários e pequenas cervejarias testes para cervejeiros amadores. Essa definição, então, ressalta a presença e a importância da cerveja na vida cotidiana das comunidades belgas, seja como forma de lazer, seja como trabalho, como fonte de renda e como ingrediente culinário. Presença essa que foi se sedimentando ao longo dos séculos, fazendo com que hoje a história da cerveja belga e a própria história cultural da Bélgica se tornem inseparáveis.
Mas a definição da Unesco faz menção também ao incentivo ao consumo responsável de cerveja e às práticas sustentáveis na sua produção. A decisão do comitê aponta 5 razões para a inclusão da cultura cervejeira belga na lista representativa do patrimônio cultural e material mundial. Em primeiro lugar, o fato dela servir como um marcador de identidade para as comunidades de cervejeiros, provadores, mediadores e zitólogos. A cultura da cerveja na Bélgica combina know-how sobre a natureza, práticas sociais e habilidades artesanais que constituem uma parte integrante da vida cotidiana e festiva. O conhecimento e as habilidades necessárias são compartilhados regularmente entre os profissionais e transmitidos de mestres para aprendizes em cervejarias, mas também dentro das famílias, em espaços públicos e por meio da educação formal. Contribui para a viabilidade econômica e social a nível local e para a constituição da identidade social e continuidade dos seus portadores e praticantes, que promove a produção e o consumo responsáveis. Em segundo ponto, a sua inscrição na lista contribuiria para a visibilidade e diversidade do patrimônio cultural imaterial, destacando a especificidade de um elemento que combina artesanato e alimentação e que tem evoluído continuamente para atender aos requisitos de desenvolvimento sustentável, e também serviria como exemplo inspirador de uma prática que foi revivida e cujos valores foram redescobertos e desenvolvidos após terem sido marginalizados. Aqui, essa razão faz menção a um aspecto da história recente da cerveja belga, que, por incrível que pareça, parece ter acontecido com o mercado belga de cerveja o mesmo que aconteceu com outros mercados ao redor do mundo, que foi a invasão das American Lagers. Esse mesmo aspecto aparece na razão seguinte, que chama a atenção para os esforços realizados pela Bélgica para reviver e salvaguardar a cultura cervejeira desde os anos 1970, e para o fato de que as medidas de salvaguarda propostas levam em consideração o aumento do consumo do álcool. O quarto ponto se refere ao envolvimento das comunidades de detentores do bem cultural. A Federação dos Cervejeiros Belgas iniciou o processo de nomeação envolvendo cervejeiros, mediadores, professores e o público em geral, que participaram ativamente de uma série de reuniões preparatórias e consultivas e forneceram seu consentimento livre, prévio e informado para a inscrição. E por fim, ressalta o fato de que a cultura cervejeira belga já faz parte dos inventários do patrimônio material de 3 grandes comunidades belgas: a comunidade flamenga, a comunidade francesa e a comunidade alemã. Bom, eu espero que tenha conseguido deixar claro a importância da inscrição da cultura cervejeira belga na lista do Patrimônio Mundial da Unesco. Toda essa conversa foi para tentar dar uma dimensão melhor do valor cultural que tem essas cervejas que a gente tanto aprecia. E para tentar criar essa consciência de que quando a gente está bebendo essa cerveja, a gente não está bebendo só cerveja, mas a gente está bebendo cultura e história. E não só isso, apesar de não sermos belgas, também estamos fazendo parte dessa história. É isso aí, se você gostou desse vídeo, deixa aí seu like, compartilha com um amigo que você acha que também vai gostar. E se você tem alguma outra dúvida a respeito desse assunto, deixa aí seu comentário e a gente bate um papo. Valeu? Então um abraço e até a próxima!